Ricardo Toledo. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Quem diz que não mente já começou a mentir por aí, né? É verdade. Você viu que pegaram a mama de jeito hoje ali, né? Pois é. E além de mentirosa, porque foi uma mentirinha boba. O pior é que ela passou por pão duro ainda, né? R$2 é muito pouco, né? Além de mentir, mão ainda de vaca. Pô, pelo amor de Deus, né? O menino merecia mais. O menino devia até ter se ofendido. Se ofendeu. Com R$2 da sunga. Agora, brincadeiras à parte, dizem que a cada 8 minutos a gente mente. Aí tem gente em casa que deve estar pensando, eu não mento. Gente, as ditas mentiras sociais também são mentiras. Exatamente. E é bom que se minta, na verdade. Isso é sinal de inteligência, é sinal de uma sociedade amadurecida. Então esse número é real. A cada 8 minutos sai uma mentirinha. Em alguns relacionamentos, quando você conhece alguém, os primeiros 10 minutos são 3, a média aumenta. 3 mentirinhas. A cada 10 minutos, 3 mentiras 3 são mentiras. ditas? Por dia sai em torno de 150, 200 mentiras por pessoa. Então a gente fala muito, mas também recebe muita mentira. Mas é aquela mentira que você falou, a mentira social. É impossível entender a sociedade sem a mentira. Ela é um artifício do cérebro para proteger a sociedade, para proteger as relações interpessoais. Olha, tem uma série chamada Light to Me, que é um inspetor que consegue identificar os bandidos e até pela forma como ele se movimenta, como ele fala, pela feição dele, se mente, se não mente, isso é possível? É possível sim. É um detector de mentiras humano, né? Porque a mentira é diferente da verdade. A verdade é uma memória, uma lembrança. A mentira não, é uma invenção, uma criação. O cérebro tem que fazer força. Então mesmo que o que a pessoa fala, ela consiga enrolar, o corpo entrega. A linguagem não verbal altera. E a linguagem não verbal muitas vezes diz muito mais do que a nossa linguagem verbal. Muito mais. Se a gente prestasse atenção nisso, eu acho que a gente até entenderia melhor a mensagem do outro, né? Sem dúvida. Você não levaria talvez ao pé da letra algumas coisas. Umas bobagens, né? A gente estima que mais ou menos 60% da comunicação seja não verbal. É o olho, é o jeito da mão, é o jeito de colocar o cabelo, o rosto, a feição involuntária. Então, para você identificar uma boa mentira, você precisa conhecer a manifestação não verbal, né? Então, veja só, se a gente pegasse um dia qualquer de um pronunciamento da nossa presidente, olhando ali, de qualquer outra pessoa, gente, até de mim mesmo, a foto, na imagem, a gente conseguiria ver se ela está mentindo ou não? É possível. Ou pelo menos, sim. Gente, mentira no sentido de ela não acredita que aquilo seja possível, mas que ela vai tentar fazer, né, gente? É o que a gente falou, tem mentiras e mentiras. Nem sempre a mentira você está querendo enganar. Você vai chegar de manhã e falar assim, te encontrar no corredor, Kátia, tudo bem? Você vai responder o quê? Tudo. Tudo bem. Isso muito provavelmente não é uma verdade, porque não é possível que seja tudo bem, né? Não, pra mim tá tudo bem. Tudo, 100%? Tá tudo bem. Então você pede parabéns. Mas, de modo geral, a pessoa tem um probleminha aqui, outro ali, mas ela não vai usar esse momento pra falar. Mas aí a gente tem que ver se o problema é da gente, se a gente puxa o problema dos outros. Os meus eu não tenho. Se a minha esposa virar pra mim e falar assim, você acha que eu tô fora de forma? Não dá pra falar a verdade, é impossível. Você vai falar, sua barriga tá mole? Não dá, é péssimo, acaba o casamento. Então, a mentira social, ou quando alguém te pergunta, ficou bom meu corte de cabelo? Você tem mentiras que são para proteger o outro, mentiras para se proteger, então é importante. Agora, o que você perguntou é possível sim. Olhando, por exemplo, alguma pessoa fazendo um discurso, ou o ano que vem o horário político, né? As pessoas começam a falar, aí você pode perceber que, primeiro, as pausas, o tempo de resposta, de latência, o grau de... se a feição é compatível com o que a pessoa está falando, ela está falando alguma coisa alegre, o sorriso é verdadeiro, é falso, será que não há uma incongruência? Será que a pessoa não está movimentando a mão de forma equivocada? Então tudo isso é importante. Como é que está a respiração da pessoa? Tá ofegante. Ela passa sinais de ansiedade ou não? Então sinal de ansiedade já é sinal que aquilo não é 100% verdade que a pessoa está dizendo. Portanto, é uma mentira. Não necessariamente. Na verdade, assim, tudo que a gente vai falar hoje de comportamento de mentira pode acontecer também na verdade. Só que ele é mais provável na mentira. A pessoa pode estar ansiosa porque é uma verdade ou algo que ela está pensando de que forma que vai ser dito. Como que vai falar. Então, é importante, é igual você fez com a mama. Você desconfiou. Ela gaguejou um pouquinho, você desconfiou. Aí, o que você fez? Checou. Você repetiu a pergunta, perguntou mais. E aí, ela acabou falando, né? Então, mesma coisa aqui. O sinal de mentira não prova que aquilo é mentira, mas sugere. Então, sinais de ansiedade, frequência cardíaca aumentada, pressão alta, pele mais pálida, tudo isso, tremor, tudo isso é sinal de que a pessoa está mais ansiosa, aquilo pode ser uma inverdade.
a mentira é mais lenta que a verdade, a pessoa fala mais devagar para dar tempo de pensar. Isso é até um ditado, né? Demorou demais é mentira. Isso é uma coisa que faz sentido. A verdade, ela tá lá. A verdade, ela é uma memória. Você viveu, a verdade, ela tá pronta, basta você dizer. Tudo bem, mas por exemplo, eu vou falar alguma coisa para você. Eu vou buscar, muitas vezes, um jeito mais fácil de falar isso para que você entenda melhor e não fique assim uma história pela metade. Uma coisa chata. Uma coisa, ou então deixa-se um espaço para a pessoa achar que você está dando uma indireta de outra coisa. Em alguns relacionamentos, em algumas horas, você precisa fazer isso. Sim. E aí talvez a pausa também venha em cima disso. Pode ser. Deixa eu ver de que forma que eu vou passar isso. Eu vou escolher melhor as palavras. Mas, de modo geral, quando a pessoa está mentindo, ela tem esse comportamento. Quer dizer o quê? Mais calma. Ainda mais se ela for pega de surpresa. Eu vou lá e faço uma pergunta de surpresa, ontem à noite, aí você vai querer bolar uma história. A criação, ela demora mais do que a memória. São poucos segundos para você começar a falar. De modo geral, 30% mais lento. É pouco. É pouco. Às vezes é uma pequena pausa, você fala, nossa, pensou demais. Aí você faz uma outra pergunta. Aí você percebe que aquele padrão de demora, ele se mantém. Então, ela é um processo mais lento e mais árduo para o cérebro. Eu preciso criar uma história, eu preciso colocar uma roupagem de verdade, passar para você e ficar olhando se você está engolindo ou não. Sim, para poder tentar depois dar continuidade à minha mentira. E aí eu começo a me enrolar. Quanto mais eu falo, a mentira, quanto mais você se enrola. Então a mentira, ela é sim mais lenta do que a verdade. Tem uma latência de mais ou menos 30% a mais. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu conheço gente que mente e acredita depois na história que inventou. Isso é verdade. Acho que fica tanto com aquele negócio, aconteceu isso, depois a pessoa acredita. Isso acontece com mentiras que você recorre muitas vezes. Às vezes você falou tanto aquilo que você acredita. Isso chama de falsa memória. Falsa memória. Todo mundo tem falsa memória. Coisa que você pensou, ou sonhou, ou queria ter vivido, e pensou tanto naquilo que acha que viveu. Então você acredita que aquilo aconteceu de verdade. Mas isso é normal? Isso é normal em uma pequena, assim, leve, né? Eu acho que eu fui em tal lugar, depois eu falei, nossa, nunca foi nesse lugar, né? Não faz parte da sua biografia. Agora, pessoas que mentem muito podem começar a acreditar. Tem uma doença que é a mitomania. Aquela mentira compulsiva. Isso é uma doença psiquiátrica e o mitômano pode começar a acreditar nas próprias mentiras. Isso é terrível, né? Isso é uma doença, é uma psicose envolvendo a sua própria criação. O corpo fala. Quais os sinais do corpo quando a gente está mentindo? E aí tem um caminhão de sinais, né? Então, não é sinal que você está mentindo, mas que é mais provável mentira que verdade. Por exemplo, fugir do olho no olho. Então aquela pessoa começa a falar e começa a desviar o olho. Isso é o mentiroso amador, né? Aquele péssimo mentiroso. Olha para cima, olha para baixo. Olha para cima, olha para o lado. Então, ou então até o contrário. O olho no olho excessivo. Aquele que já conhece essa questão, ele começa a buscar o olho no olho e começa a falar artificialmente olhando no seu olho. Outra coisa, o piscamento. Quem mente tende a piscar numa frequência mais alta, ou piscadas mais lentas. Ele pisca e abre, fica mais tempo com os olhos fechados. Mas quando a gente pisca mais lentamente, parece que dá mais tempo da gente pensar. Sim. Porque você não desvia a atenção. Alguns psicólogos falam assim, não, isso é porque o cérebro está negando. Difícil de saber se é isso. Mas você encolhe um pouquinho também a interação ocular, você ganha um pouquinho mais de tempo. Fato é que esse comportamento é involuntário e acontece muito na mentira. Em relação à testa, por exemplo, dizem que o mentiroso, isso a Cristina Cairo que falava, que quando a pessoa mente, aqui onde seria, para muitos espiritualistas, o terceiro olho, fica com uma mancha vermelha. E eu já fiz um teste com algumas pessoas e funcionou. Deu certo. Isso nos trabalhos que estudaram a mentira, isso não foi visto. Agora, é possível que existam tantos outros sinais que não foram descritos cientificamente. Né? Então, o sorriso falso, as mãos para trás. Então, quando você simplifica o comportamento, né? Você põe a mão para trás, não corre o risco de alguém perceber um tremor. Às vezes você não sabe onde colocar a mão, então você simplifica. Ou põe no bolso. Outra coisa, aumentar a levada da mão ao rosto, levar a mão ao nariz ou à boca, também simplifica, meio que tentando se esconder. Você nubla, você cria um obstáculo entre você e a pessoa que você quer enganar. Então você involuntariamente leva a mão na cabeça, cobre o rosto, coça o nariz. Tudo isso é sinal de que possivelmente isto é uma inverdade. Então você tem que ver o conjunto da obra, né? Gente, não é você a partir de agora
A pessoa chega para falar com você, põe a mão no rosto e fala assim, mentiu! Não, gente. Essa hora você tem que ver exatamente... É a união disso tudo, né? Você tem que ver qual que é o contexto, e às vezes não é para dar o diagnóstico de mentira, mas é para você fazer uma segunda pergunta, tomar um pouco de cuidado, principalmente para escapar daquelas mentiras mais maliciosas, que, graças a Deus, são minorias, mas tem que escapar de estelionatário, de mentiras de pessoas da sua família ou do trabalho. Então, às vezes, a mentira quer te prejudicar. É importante que a gente esteja também menos ingênuo, né? Pelo amor de Deus. A gente tem aqui umas imagens, aí uma foto, ó, do O.J. Simpson, logo depois do depoimento dele, lembra que ele negou que matou a esposa? Pra mim isso é... desculpa. Esse sorriso tá como, você? Cara de mentiroso. E aí você... Esse sorrisinho assim meio de... Vou me safar. Como que é o sorriso sincero, na verdade? O sorriso sincero ele é mais arqueado. Você sorri com os olhos, né? Os olhos eles se contraem de forma diferente. Aqui é um sorriso muito reto, assimétrico, boca fechada. Esse é um sorriso, na verdade, de diferente natureza, que não a natureza da felicidade, da sinceridade. Mas nos olhos dele a gente vê que parece que nem ele acredita, né? O que ele tá tentando mostrar, não é? E aqui... Fica esse olharzinho caidinho. E aqui na foto fica fácil, Kátia, mas no dia a dia isso aqui durou um segundo, 2 segundos. Então, às vezes é difícil, por isso que a gente cai tanto, né, em verdades, né, ou em meias verdades no dia a dia, porque é difícil. Não estou dizendo que ele matou a mulher, porque eu estou dizendo o seguinte, mesmo porque eu não estava lá, né? Pela imagem... A gente não é da polícia também, não, é investigador. O que a gente percebe é que parece um ar de falsidade. Não é verdade? E aí é a impressão. Mesmo o detector de mentiras, sabe aquele aparelho, o polígrafo, ele erra pra caramba. Tanto que hoje não é usado como prova em praticamente nenhum lugar. No Brasil nunca foi usado. Mesmo porque você vai ficar tenso quando você sabe que está numa máquina. Primeiro que você pode ter sinais de ansiedade, ele pesca ansiedade. E segundo que muita gente às vezes mente tão bem que engana até o polígrafo. Até a máquina. Por exemplo, psicopatas, pessoas que não têm emoção diante do crime, ele pode passar batido sem aumentar a frequência cardíaca, não sente nada mesmo. sem alterar a pupila. Então, os crimes mais hediondos, o cara pode passar no detector de mentiras. E o contrário também é verdade. Quando a pessoa vai ter que abordar uma situação de angústia, ele pode não passar. Por isso que eu não gosto muito de ver, às vezes, nos programas de TV, as pessoas entrevistando artistas com polígrafo. Porque aquilo é uma exposição ao vivo e aquilo tem um grau de certeza de 60%. É quase como jogar uma moeda para cima, né? E outra coisa, né? Às vezes, tudo bem, aquilo não é 100% de verdade. É uma forma mais leve que a pessoa resolveu falar. Não que seja uma mentira. Exatamente. Tem vários tipos de mentiras. Então, você pode ter omitido alguma coisa, ou ter te angustiado. Você pergunta, você gosta da minha camisa? Eu falei assim, eu gosto. Mas eu falei, mas esse fiozinho vai cair, o botão vai cair. Você tá falando sério ou tá mentindo? Não, tô falando sério. Não, tô falando sério. Não, o fiozinho vai cair mesmo do botão. E eu falei, eu gosto da camisa, mas esse botão vai cair, então... É melhor tirar. Não, eu já arrumei. Mas aí se eu falasse, não, tá ótima a camisa, eu ia lembrar do botão. E talvez eu falasse, tá ótimo, o botão vai cair. Então eu já soaria como uma mentira. Poderia pegar você como mentira e na verdade não era. É uma variação do pensamento. Era um detalhe que eu vi que não estava 100%, mas que estava bem. Por isso eu não gosto tanto do polígrafo usado nesse tipo de contexto. Isso é muito chato. Bom, falamos já de algumas formas do mentiroso, então o desvio de olhar, o olhar fixo, como você falou. Exagerado, artificial. Exagerado. A piscada, que normalmente é mais lenta. Ou é uma piscada mais lenta ou é uma frequência maior. A pessoa fala piscando o olho. Ela fala piscando o olho de maneira mais frequente. Agora, a voz ficar trêmula, aí já acho que é mais difícil. Volto pra gente falar. Tá bom. Porque pessoas muito tímidas, numa situação de estresse, vão falar com a voz mais trêmula, não vai ter jeito. Voltando ao Dr. Leandro Teles, quer dizer, a voz pode ficar trêmula. Em diversas situações, a gente pode deixar a voz um pouco mais diferente, mais trêmula. E esse comentário é importante, quer dizer, de novo, isso é um sinal. E é importante que você conheça o padrão prévio da pessoa. Né? Quanto mais você conhece aquele comportamento, você vai perceber que na mentira, na inverdade, esse padrão vai se modificar. Se a pessoa sempre tem a voz trêmula, é uma pessoa mais insegura... Ou num momento de ansiedade, ela começa a falar de uma forma diferente. Isso pode ser justificado. Agora pensa assim, você do lado, sei lá, do seu namorado, sua namorada, de repente você percebe que naquele momento a voz embargou, começou a engolir seco, a voz alterou, ficou mais baixa, um tom estranho, gaguejou, titubeou. Né? E aí você começa a falar, opa, alguma coisa está errado. Então vamos investigar melhor, né? Então isso é importante, é um sinalzinho sim, leve, principalmente quando a pessoa você conhece o comportamento prévio. Mãos que ficam geladas, trêmulas e agitadas. Isso sim. Isso é bastante frequente. Às vezes a pessoa já fala muito com a mão. Às vezes a pessoa muda esse comportamento. De repente começa a esconder a mão, porque a mão está trêmula. Você olha, então a pessoa
pacata, sempre com a mão parada. De repente ele começa a falar gesticulando, começa a cobrir o rosto. Então isso sim pode ser um sinal não verbal de mentira. Agora, gente, não dá pra gente questionar se a pessoa é uma mentirosa crônica ou não, porque é difícil a gente conseguir ver esses detalhes mais sutis, não é? Quer dizer, se a gente mente a cada 8 minutos, pelo menos, e num dia você mente 150 vezes, vamos saber se a pessoa é uma mentirosa crônica ou não. Acho que o mais interessante é saber qual que é o limite da pessoa, porque essa mentira social, ela não tem problema. Então, homens, mulheres mentem para proteger, para se socializar, então isso é normal, isso é esperado. Toda a sociedade vai ter mentiras. Mesmo porque se a gente fosse 100% verdadeiro, você não ficaria bem com ninguém. Mesmo porque o que eu acho agora, pode ser que daqui 5 minutos eu já esteja mudando. E eu nem quero receber só verdades. Imagina, se eu ficar recebendo verdades, minha autoestima pode cair, minha frustração vai ser muito grande. Eu prefiro continuar com essas mentirinhas, recebendo e as produzindo. Agora, aquela pessoa que mente para tirar vantagem, essa tem que ser recriminada, tem que ser reconhecido, porque isso é errado. Então a maioria dos criminosos, principalmente os estelionatários, né, os crimes do colarinho branco, muitos, não sei se muitos, mas alguns dos nossos diretores, políticos, que gerenciam o dinheiro público, então a inverdade, nesse sentido, com nesses cargos, é muito prejudicial. Mas acho que normalmente os pais acabam sendo um pouco radicais quando falam para os filhos, não pode mentir, não minta. Não. Mas mente numa coisa boa. Adolescente, fala para o adolescente não mentir, não, faz parte do amadurecimento. Aliás, são os pais que ensinam a criança a mentir. Não fala para a vovó que você não gostou da camisa que você ganhou. Exatamente. Você queria um brinquedo. É mentira. Não fala que não gostou da comida. Ou aquela primeira mentira clássica, fala que eu não estou. Toca o telefone, a criança atende, fala que o papai não está. Come repolho que é uma delícia, mas nem a mãe nem o pai come o repolho. Mas é uma delícia, mas quem come é só a criança. Sabia que as crianças começam, em torno dos 2 anos, já começam a criar mentiras verbais. Mas elas já fingem choro, manha já desde poucos meses, né? Então a mentira faz sinal realmente da evolução. É um sinal Volto já para saber o seguinte. A mentira pode ser inconsciente também, quer dizer, a pessoa pode nem perceber que está mentindo ou não? Boa pergunta. Voltando para o doutor Leandro Teles, quer dizer, tem como a gente mentir de uma forma inconsciente? Mentir sem querer, né? Sem mentir querer, sem assim, planejar. automaticamente. Isso é extremamente comum, né? Principalmente com coisas subjetivas. Quando você é colocado contra a parede, quando você está estressado, quando a pessoa começa a fazer uma série de perguntas, o seu cérebro começa a produzir respostas. Então o nosso cérebro mente pra gente e a gente acaba soltando uma ou outra inverdade. Até para proteger a gente, né? Sim. A maioria das mentiras, na verdade, nem são conceitos assim planejadas. São mentiras tão automáticas que são criações mais do nosso cérebro inconsciente do que da gente mesmo. Então isso é verdade, sim. A gente pode mentir pra gente mesmo? Pode. Pode, né? Então isso é pior essa auto-mentira, você está se enganando, né? Isso é muito comum. E isso acontece muito. A gente cria mentiras pra gente. O nosso cérebro, mesmo coisas básicas, ele engana a gente. A gente já mostrou várias vezes aqui, temos de ilusão de ótica. Nosso cérebro tem uma mancha cega. Ele vai lá e monta a imagem. A gente percebe várias imagens que não existiram. O cérebro vai lá e complementa a imagem e a gente nem percebe, né? Então a gente é enganado. A pessoa que amputa um membro, ele continua sentindo aquele membro lá. Isso é uma enganação do cérebro. Né? Ela sente até coceira, doer, no órgão que não existe mais. Membro fantasma. Então isso é um exemplo claro e definitivo de que o cérebro cria essas mentiras. A mentira ela tem uma função de tapar algumas lacunas do pensamento e também de criar essas pontes sociais, na medida e com correção, né? Temos uma pergunta, vamos ver de quem é, olha. Da Águida, aqui de São Caetano do Sul. Trabalho com vendas e sou uma péssima mentirosa. Tá na profissão errada, então. Tem algum truque que eu possa fazer para mentir bem e conseguir aumentar as minhas vendas? Águida, que isso? Bom, mas vendedor, gente... Pior é que é verdade. É verdade. Eu vou te vender um sapato, eu sei que aquele não é o melhor, mas é o que você pode pagar. Eu falo assim, não, mas esse é ótimo, pode comprar. Não vai. Então a primeira coisa, assim, tem que conhecer muito bem o seu produto e tentar, obviamente, minimizar aquilo que é desfavorável e intensificar aquilo que é favorável. Tem que conhecer esses sinais corporais para tentar na medida do possível. Só que às vezes a pessoa que mente mal, quando você explica isso para ela, fica pior. Ela mente pior. Ela parece um robô, né? Então tá bom, então minha mão, o olho e tal. Então, eu não sei não, talvez seja melhor realmente trocar de profissão e virar outra coisa. Mas o vendedor tem que conhecer bem o cliente, conhecer bem o produto. Sempre que você colocar realmente confiar no produto, você vai vender com mais qualidade. Mas, gente, qualquer produto tem coisas que você possa olhar e você fala assim, bom, isso aqui é positivo. Fale só o positivo, e que for negativo... Exatamente.
Tudo tem um um lado vendedor é positivo, já o difícil. preço, Mesmo porque o que é bom para mim pode ser péssimo para você. Exatamente, às vezes é aquilo que o cliente precisa. Não que seja né? uma mentira. Agora, seria muito difícil vender algo realmente muito ruim, alguém que não consegue não, ter essa aí não tem capacidade. jeito, né? Aí seria impossível. Aí é melhor trocar, pelo menos de produto, né? Não sei se de trabalho. Pega um bom produto que fica mais fácil de você vender, né? Fala a verdade. Só É verdade. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá você vai saber não só os contatos dele, que é médico neurologista, mas assuntos também bem legais como que a gente aborda aqui. Tem aqueles testes todos também. Tem bastante coisa lá. O site é bem extenso. Também tem o Facebook, né? Neurologista Leandro Teles. Se o pessoal quiser mandar perguntas Também agora pode. após o programa. Ah, que legal. O site, www.leandroteles.com.br. Pode acessar que você vai ter umas dicas bem legais. Vamos fazer de novo aquelas dicas de memorização. Vou combinar sim com a produção, vamos trazer. Fechou. Obrigada, viu? Tchau, Boa tchau. semana para você, doutor Leandro.